Olá, pessoal! Hoje nós vamos continuar a nossa série sobre sinais do fim, os sinais do fim dos tempos, sinais que apontam para a volta de Jesus. E nesta última mensagem, podemos retomar essa série e mais estudos posteriormente, mas nesse momento a gente fecha um bloco encerrando e falando sobre um tema que chama muito a atenção, que é um tema da atualidade. Lembrando que a proposta desse canal é tratar de temas da atualidade, de temas que nós temos vivido no nosso dia a dia à luz da palavra. E existem muitas coisas que têm chamado a nossa atenção, que têm talvez até perturbado a mente, o coração de algumas pessoas relacionado à tecnologia. Então, novas tecnologias, inteligência artificial e ainda guerras e recursos tecnológicos ligados a guerras, dentre outras coisas como situações da área climática, coisas que mexem com todo o planeta, com todas as pessoas e nações. Será que isso envolve um sinal da volta de Jesus? Então nós vamos abordar tudo isso à luz da palavra a partir de agora. Então, quero convidá-los aí ao livro de Apocalipse. Nós já passamos aí por Daniel, passamos pelo Evangelho de Mateus, passamos por cartas de Paulo e agora nós vamos falar dentro de Apocalipse, que já foi citado antes, mas Apocalipse 13 e principalmente aí o verso 3 traz uma informação que vai chamar a atenção. Você já deve ter ouvido falar sobre governo mundial, sobre globalismo, coisas do tipo. E até alguns vão dizer, Jonas, isso aí é teoria da conspiração. Mas vamos entender à luz da palavra, é teoria da conspiração, não é? O que você entende, o que você já pesquisou, o que você já sabe a respeito disso? Então, a palavra vai nos ajudar muito dentro desse tema. Então, lá em Apocalipse, capítulo 13, o verso de número 3 vai dizer assim: Então vi uma de suas cabeças, a cabeça da besta, como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, quando a besta que emerge do mar, e aí não se preocupe tanto com a questão das simbologias, mas é uma ideia de uma besta, e aí entenda a palavra besta, ou então um monstro, como um ser que chama atenção, um ser que, de certa forma, deveria apenas dar medo, mas que, apesar de ser um animal, um ser que dá medo, ou que é tenebroso, mas que provocou adoração. Veja de novo, a terra se maravilhou seguindo a besta. A terra ficou maravilhada, é como se os habitantes da terra olhassem, olha, veja o poder, e de repente começassem, então vamos seguir este poder. É interessante porque pessoas poderosas tendem a ser seguidas, seja de maneira obrigatória, de maneira forçada, ou muitas vezes pessoas com muito poder, sejam elas pessoas boas ou ruins, tiranos, são seguidos muitas vezes pela admiração. E o próprio texto bíblico vai apontar que esse ser, ele vai buscar admiração. Não somente vai assustar, vai causar temor, mas também provocar admiração. E veja que a escala na qual este ser chama atenção não é no seu bairro, não é numa cidade, não é sequer em um só país. Veja que o texto, no verso 3, ele declara: toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. Na sequência, verso 4, vai dizer: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Lembrando, quem é o dragão? O dragão, a antiga serpente, Satanás.
O dragão deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Essas frases, elas são muitas vezes paródias, são como que uma simulação falsa de exemplos ou de admiração que é direcionada ao Cordeiro, a Cristo. Quem é semelhante a ele? A ele quem? Em algumas citações, Apocalipse vai apontar para o Cordeiro. Quem é semelhante ao Cordeiro de Deus, a Cristo? E de repente, este ser, ele tenta se equiparar a Deus, a Jesus Cristo, ao Senhor. E ele faz isso, obviamente, é uma pirataria, é um fake, é uma fake news, é uma mentira, uma simulação muito mal feita de um ser que quer se colocar no lugar de Deus, mas que não vai se colocar, mas que ainda assim vai levar muitas pessoas a cair no pecado, muitas pessoas vão seguir este ser. Veja só na sequência, então. Então o texto diz: quem é semelhante a essa besta? Quem pode pelejar contra ela? Então, dentro desse momento em que a terra se maravilha, a terra pensa: quem pode ser mais poderoso que esse ser? Dando ideia de que esse ser tem status de divindade. E aí no verso 7, ainda no capítulo 13 de Apocalipse, vai dizer que foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E quando falamos de santos, estamos falando daqueles que servem a Deus, daqueles que são crentes. E na sequência diz: e deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Autoridade sobre todos os povos, nações, e isso nos leva à ideia de um governo pleno, de um governo mundial. Então, como eu disse lá no início, algumas pessoas levantam algumas ideias, até com base na Bíblia, tentam fazer algumas interpretações e dizem: Satanás está preparando uma moeda que será mundial, um governo que será mundial. Mas quando olhamos esse texto, fica claro uma coisa: é uma autoridade que será imposta sobre, e volto a dizer, o texto diz isso, sobre cada tribo, povo, língua e nação. Mas o verso 8 faz uma observação. Veja só, eu estou expondo o texto, estou te entregando o texto, estamos pensando juntos. Olha o que o verso 8 vai dizer: e o adorarão todos os que habitam sobre a terra. Então, todos os que habitam sobre a terra vão adorá-lo. E, inclusive, o texto vai dizer lá que foi dado poder para vencer os santos. Os santos, então, poderiam ser vencidos por esse ser maligno, esse ser do inferno. E, sendo os santos vencidos, talvez mortos ou presos, mas toda a terra, então, irá adorá-lo. É isso que o verso 8 diz. Vou repetir: e adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. É interessante porque diz: não estão escritos no livro do Cordeiro, e este Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Veja que observação interessante. Tem duas coisas, pelo menos, que merecem destaque. Uma é que estes que adoram a besta, estes têm parte com ele no pecado, na perdição. Estes não têm o nome escrito no livro da vida. Então, o destino deles é o mesmo do dragão, ou seja, da serpente, do diabo, é o mesmo da besta. O destino é o mesmo, porque na sequência de Apocalipse, nos próximos capítulos, o que veremos é a derrota da besta, a derrota de Satanás, que será destruído, será aniquilado, a morte será vencida, o mal será vencido, o diabo será derrotado, e o destino do nosso inimigo, de Satanás, é o inferno. E é o destino de todos aqueles que o seguem, ou que fazem a sua vontade, ou que se prostram, que o adoram.
Lembrando, adoração é algo muito sério, e adorar é se prostrar diante, é servir, é fazer a vontade daquele a quem você admira, quem você segue. Então, a quem temos adorado? A Deus ou a homens, ou pior, a Deus, que é o correto, que é o óbvio, ou a Satanás, fazendo coisas que agradam a Satanás, ao diabo, e não a Deus. Então, essa é a grande mensagem, muito clara, que mostra um sinal claro de que aqueles que passarem a seguir a besta, que passarem a fazer a vontade do maligno, estes não terão nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Só que também fala que este Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, olhamos para essa frase e pensamos, peraí, mas o Cordeiro aqui seria Jesus? E o Cordeiro foi morto na cruz do Calvário há cerca de 2000 anos atrás. Não antes do mundo sequer ter sido fundado, mas isso revela o grande plano de Deus de redenção, de salvação para a humanidade, de salvação para todo aquele que crê. E esse plano, ele vai antes da fundação do mundo. Por isso que quando acontece a queda do homem, quando Adão e Eva comem o fruto proibido, caem no pecado, e assim toda a humanidade está fadada, está condenada ao inferno, porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas esse plano de Deus, ele não começa no Éden. Esse plano de Deus não se fecha ou não acontece simplesmente no momento em que Jesus é pregado na cruz. Isso é desde a fundação do mundo, porque o Senhor, ele tem um plano, e esse plano é desde a fundação do mundo. Por isso o texto deixa claro e diz, o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Então, nós olhamos o grande cuidado, o grande carinho, o grande planejamento de Deus para todo aquele que nele crê. Quando olhamos a palavra de Deus, vemos muito claro que os sinais estão aí. E eu quero te perguntar, o que poderia nos levar a um governo mundial? O que pode nos levar a um governo mundial? E aí eu elaborei uma ideia, só para você pensar, e é mais ou menos aquilo que a própria Bíblia aponta. Uma ameaça que engloba toda a humanidade, ou um inimigo em comum para toda a humanidade. O que geralmente nos leva a seguir talvez um único líder, ou um único governo, uma única instituição. E o anticristo, ele virá exatamente com essa proposta de arrebanhar todas as pessoas do mundo e de rejeitar e perseguir aqueles que servem o Cordeiro, Jesus Cristo, aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. No verso 16 vai dizer o seguinte, que o anticristo vai promover uma marca que será colocada na mão direita ou na testa. E isso, vejam o que lemos antes, não será colocado naqueles que são salvos, que são remidos no sangue do Cordeiro. Mas essa marca será colocada em todos aqueles que já seguem a besta, aqueles que pecam. E, infelizmente, os santos de Deus, aqueles que são salvos, que são crentes, serão perseguidos. Mas cremos na vitória final do Cordeiro. Esse governo mundial, de fato, está sendo desenhado. Vemos tecnologias que vão, talvez, causar grandes crises, talvez desemprego, como as inteligências artificiais e tecnologias da área de robótica, que tomam lugares, tomam empregos, e talvez chegue um momento em que a humanidade vai depender não do seu próprio trabalho, porque haverão tecnologias ou máquinas fazendo no lugar das pessoas. Só que as pessoas ainda estarão ali e precisarão de um trabalho para conseguir dinheiro e comida. E não tendo isso, onde vão buscar? É o cenário perfeito para que um anticristo, para que um ser abominável, como fala em Daniel, para que esse ser venha e tente impor sua autoridade.
e apareça como uma espécie de salvador que vai dar coisas em troca de um acordo maligno. Mas nenhum de nós que somos salvos, nenhum de nós que servimos ao Senhor, vamos aceitar qualquer acordo com aquele que é o pecador, com aquele que é o maligno, com aquele que desde o princípio é a serpente maligna. Não, não vamos aceitar. E por último, devemos então entender que nós somos servos do Senhor e que precisamos estar sempre preparados. Os sinais do fim, eles estão nas Escrituras para nos lembrar e para nos alertar que devemos buscar ao Senhor a tempo e fora de tempo. Então, te prepare, esteja pronto, esteja com o coração preparado e aberto para estudar a palavra de Deus, para conhecer mais de Deus e assim estar em intimidade com o Senhor. Que Deus possa abençoá-lo, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe sua família, seu trabalho, seus estudos, todos os seus planos e projetos e que juntos possamos seguir na direção do Senhor. Até a próxima e que Deus te abençoe em nome de Jesus.